Eu quero que você abra a palavra comigo em João 6. E alguns de mais tempo da igreja, né, que dizem que já estão há algum tempo, podem pensar, será mesmo que ela vai pregar isso? A multiplicação dos pães, eu já ouvi essa história tantas vezes. Mas a palavra se renova. A palavra nunca é uma só. O Senhor sempre tem revelações diferentes para cada palavra. Você recebe essa revelação na sua vida? Amém. E eu vou te dizer uma coisa, essa palavra o Senhor já me deu há um tempo. Eu já preguei parte dela, mas o Senhor mandou pregar de novo. E disse que é porque quem tinha que estar praticando aí não está praticando. Precisa ouvir de novo. E quem não ouviu ainda, precisa ouvir para poder ter a oportunidade de mudar de comportamento, para ter um ano diferente do que 2015, um ano com muito mais vitórias e muito mais bênçãos e muito mais conquistas. Você recebe essa palavra? Amém. Essa palavra está tratando sobre comportamento de discípulo ou comportamento de multidão. Qual é o seu? Em qual você se encaixa? Todos nós gostamos de dizer que somos discípulos. Todos nós gostamos de dizer que somos filhos. Ninguém gosta de dizer que é multidão. Ninguém vai dizer isso com a boca cheia, eu faço parte da multidão. Porque não é esse plano de Deus para você, em primeiro lugar. Mas nós começamos como multidão. Todos nós, de alguma forma, começamos buscando sinais, buscando bênção. De alguma forma, nós passamos por esse período de maturidade. Você às vezes passa pelo período de multidão, que é uma maturidade às vezes pequena ainda, de saber que Deus tem muito mais do que apenas as bênçãos que Ele já dá na sua vida, que as bênçãos já são suas. A multidão, ela tem essa mentalidade. Por exemplo, lá no capítulo 6, como eu pedi para você abrir em João, no versículo 1 diz assim: depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, o de Tiberíades. Grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Por que a multidão seguia Jesus? Porque via os sinais. A multidão seguia Jesus porque amava Jesus? A multidão seguia Jesus porque passava tempo com Ele? A multidão seguia Jesus por quem Ele era? Não, seguia Jesus por causa dos sinais. A multidão segue Jesus pelo que Ele pode dar. A multidão segue Jesus pelo que Ele pode fazer. Então a diferença de comportamento de multidão para discípulo começa aí. Por que você realmente segue a Jesus? Porque você realmente busca a Jesus. Qual realmente é a sua motivação? Será que é só pelo que Ele pode te dar? Será que é só pelo que Ele pode fazer? Se for, você ainda está na maturidade de multidão. Mas Deus quer te levar a sair e dar um passo além nessa maturidade. Deus quer te levar a se tornar discípulo nesta noite, amém? E discípulo, lembre sempre que eu associo a filho, comportamento de discípulo. E filho é um comportamento ainda mais maduro. Mas como eu disse, um filho pode estar distante do pai, um discípulo não. O discípulo está sempre perto. Então, discípulo também é algo maravilhoso de ser. O discípulo, por sua vez, está no versículo 3, que diz: Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Então, o que Jesus fez? Qual é a diferença de discípulo para multidão? Essa é a chave do sucesso da sua vida. A diferença de discípulo para multidão é o tempo que você passa com Jesus. A sua diferença entre ser multidão e ser discípulo, o que diferencia você de ser multidão e o que diferencia você de ser discípulo, é o tempo que você passa com Jesus. Porque a multidão estava lá toda reunida, apenas esperando os sinais, enquanto que Jesus separou a parte. Ele não ficou ali junto com todo mundo, ele tirou a parte os seus discípulos, subiu ao monte e tirou um tempo com eles. A primeira diferença da multidão para o discípulo é o tempo que você passa com Jesus. Agora eu te pergunto de novo, você é multidão ou você é discípulo? O que diferencia você dos demais é o seu tempo com Ele. E essa é a chave do seu sucesso. Eu poderia encerrar a palavra aqui, mas o Senhor tem muito mais para falar com você. Aleluia! No versículo 5, nós vemos Jesus
levantou os olhos, viu que uma grande multidão vinha ao seu encontro. E o que ele disse a Filipe? Onde compraremos pão para que estes comam? Mas ele dizia isso para prová-lo, porque ele sabia o que ele ia fazer. Que tremendo isso, irmão. Preste atenção no que Deus está falando com você. Deus está dizendo que Ele te prova, já sabendo o que Ele vai fazer depois dessa prova. Ou seja, Deus te prova já preparando a bênção, já preparando a vitória, já preparando a solução, já preparando a resposta, mas Ele te prova para ver a sua reação. Mas qual reação, pastora? Do que Ele está falando, do que você está falando? A reação de saber para quem você vai correr. A reação de saber quem é o seu verdadeiro Deus. A reação de saber quem é verdadeiramente a fonte de todas as coisas na sua vida. Quando uma dificuldade se apresenta na sua vida, quando um problema se apresenta na sua vida, quando um desafio se apresenta na sua vida, qual é a sua reação? Você instantaneamente corre para os braços do seu pai e busca direção, passa um tempo com ele até que ele te dê uma direção, até que ele te dê uma resposta, até que ele mostre o caminho, até que ele mostre a solução. Ou quando se apresenta um problema na sua vida, você começa a atirar para tudo quanto é lado, você começa a calcular o que você é capaz de resolver daquele problema, você começa a procurar pessoas para ver quem que vai poder te ajudar, você vai pegar empréstimo do banco, você vai primeiro procurar todos os médicos possíveis para ver quem cura aquela enfermidade. Quem você procura? Quem é o seu verdadeiro Deus? É muito bom, aliás, é muito ruim e é muito fácil criticar a idolatria de algumas igrejas. Mas nós vivemos muitas idolatrias que não se veem com os olhos, mas se veem nos comportamentos. Porque quando você procura primeiro outras soluções, quando você primeiro procura outras fontes, outros recursos, você está mostrando em quem você realmente confia, que não é no seu pai. Porque ele, geralmente, fica em terceira, quarta, quinta, sexta posição. Primeiro você tenta, não deu certo. Você procura ajuda, não deu certo. Você procura empréstimo, não deu certo. Você procura, não deu certo. Então agora eu vou orar. Você é multidão ou discípulo? Você é multidão ou filho? Qual o seu comportamento? Filho você já é, mas qual tem sido o seu comportamento? E o Pai te chama, sai da multidão nesta noite, porque o que eu preciso realizar na sua vida depende da sua atitude de sair da multidão. O que Filipe respondeu? Filipe respondeu no versículo 7, 800 gramas de prata de pão não bastarão para que cada um deles tome um pouco. Filipe recorreu primeiro ao Deus que muitos de nós recorremos, a Mamon. Você confia mais no seu dinheiro do que em Deus, por isso que é tão difícil ofertar. Você às vezes confia mais nos seus recursos, que te dão uma segurança financeira, que te dão a sua poupança, que te dá uma certa, uma segurança futura, do que no Deus que pode todas as coisas, que não depende dessa crise que está acontecendo no Brasil, porque Ele é muito acima de qualquer coisa, de qualquer político, qualquer crise. Ele é o dono do ouro e da prata. Se Ele precisar, Ele deixa o dinheiro lá na sua porta. Mas se você crer, é claro, se você depender, é claro, se você tiver teu comportamento de discípulo e não de multidão. Queridos, o maior interessado no seu crescimento é Ele. O maior interessado na sua felicidade é o seu Pai. É o maior interessado. Por isso Ele precisa tanto que você saia da sua zona de conforto e procure mais a Ele. Porque a solução é simples, diga comigo, é simples. Simples não é sinônimo de fácil, diga comigo, é simples. Não estou dizendo que é fácil, mas é simples. O simples muitas vezes é tão simples que nós complicamos. Ele também concordou. Coisa linda. Simples é tão simples que nós complicamos.
E eu vou chegar lá. O que é tão simples? Eu vou explicar para você o que é tão simples. Filipe respondeu, 800 gramas de prata de pão não funcionariam. Ele disse assim, essa quantidade absurda de dinheiro não resolveria esse problema. Mas ele olhou e ele falou isso para Jesus. Ele teve coragem de olhar nos olhos do seu Senhor, que ele viu fazendo milagres impossíveis de acontecer, milagres que realmente só um Deus impossível poderia realizar. Quantas vezes você duvida do poder de um Deus que você já viu operando na sua vida? Quantas curas, milagres, provisões, cuidados de Deus que você já viu, e quando você precisa de novo, você duvida. Isso é comportamento de multidão, porque a multidão não passa tempo com Ele. Quando você não passa tempo com uma pessoa, você não pode conhecer aquela pessoa. Quando você não conhece essa pessoa, não tem como você confiar nessa pessoa, você só confia em quem conhece. Por isso, você acaba duvidando de novo. Porque o seu comportamento continua sendo de multidão que não passa tempo com Ele. Então você não tem como confiar. Então quando você precisa dele de novo, você duvida. Será que Deus vai fazer mesmo? Filipe olhou para Jesus e disse assim, olha, essa quantidade de dinheiro é maior do que o que você pode fazer, porque essa quantidade de dinheiro não é capaz de resolver. Eu nem cogitei a possibilidade de Jesus poder fazer algo. Ele nem cogitou a possibilidade de Jesus. Ele nem chegou assim, Jesus, será? O que nós podemos fazer? O que o Senhor poderia fazer? Eu sei que o Senhor pode fazer. O que o Senhor pode fazer? Ele nem cogitou a possibilidade de Jesus operar um milagre. Ele foi direto no dinheiro. Ele foi direto em recursos humanos. Ele foi direto em fontes humanas. Para saciar aquele problema que não seria saciado. E é isso que acontece muitas vezes com você. E Deus te ama tanto que Ele quer que você pare de viver nesse ciclo vicioso, de chamar de discípulo, de se chamar de filho, mas não ter resultados de um discípulo, de um filho. Ele quer quebrar esse ciclo na sua vida. Deus é um Deus de vitória, mas Ele prova antes da vitória. E se Ele prova, você precisa ser aprovado para sair da prova. E muitos ainda não saíram da prova porque continuam buscando em recursos humanos. Porque Deus ainda não é a sua única fonte. Eu disse isso na atração, e isso tem se tornado uma realidade cada vez mais presente na minha vida. Deus não pode ser o primeiro lugar da sua vida. Deus tem que ser acima do primeiro lugar. Ele tem que ser tão soberano e tão único, que se até o primeiro lugar desmoronar, Ele está acima. Ele não fica competindo num pódio com outras posições da sua vida. Ele está acima de todas as coisas da sua vida. Ele tem que ser a sua única fonte. Não a sua primeira opção, a sua única opção. Eu não me importo com o que vai acontecer em 2016, porque eu sei que tem um Deus que cuida de mim. E por mais dificuldade que eu possa passar, por mais provação que eu possa passar, eu sei a quem eu tenho correr. Eu sei a quem eu tenho um pai a quem recorrer. Eu tenho um Deus do impossível a quem recorrer. Eu tenho alguém que cuida de mim. Eu tenho alguém que olha por mim. Mas eu só sei disso porque eu passo tempo com Ele. Senão você não vai saber disso. Eu não me preocupo com o meu futuro, porque o meu futuro, Ele já se preocupou por mim. É muito bonito cantarmos no controle, Deus está no controle. Ele só está no controle daquilo que você entrega para Ele controlar. Se você não entregar para Ele controlar, não vai estar no controle dEle, vai estar no seu controle. Ele te dá livre-arbítrio. Deus é tão soberano que Ele não tem medo dos resultados do seu livre-arbítrio. Porque Ele pode consertar até o que você errar. Mas você vai ter que passar por consequências porque errou. E Deus queria evitar essas consequências. Ele quer que você primeiro passe tempo com Ele, para que você não tenha que passar por consequências de erro nenhum. Dá o controle para Ele. E isso se faz através de tempo com Ele. Deus está no controle, sim, do que você entrega. Deus queria evitar os seus erros, sabia disso? Filipe, ele apenas teve uma pergunta. Naquele momento, Filipe errou a resposta. Se Filipe tivesse olhado naquele tempo que ele estava com Jesus e falado, Jesus, tu sabes a resposta. Jesus, eu não sei como alimentar esse povo. Eu não faço ideia como alimentar esse povo, mas eu sei que tu sabes. Eu sei que tu podes. Eu sei que tu és a fonte de todas as coisas. Em vez de Filipe dar a resposta, devia ter feito a pergunta certa. Filipe foi muito
presunçoso em colocar o dinheiro acima daquilo que Deus poderia fazer. E é o que muitas vezes nós fazemos, colocamos os recursos humanos e terrenos acima daquilo que Deus já sabe o que vai fazer. A Bíblia diz, Jesus fez essa pergunta já sabendo o que Ele iria fazer. Deus já sabe o que tem que fazer na sua vida. Isso é incrível. Isso é incrível. O seu amanhã, Ele já sabe. A solução desse problema, Ele já sabe. Como resolver aquela situação, Ele já sabe. Agora a pergunta é, você já perguntou para Ele o como fazer? Ou você ainda está tentando resolver com a sua própria força e sua própria mente? Que tempo você passou com Ele para saber então o que Ele já sabe? Que tempo você passou com Ele para perguntar então aquilo que Ele já podia ter te dito? Para resolver de uma vez? A Bíblia está sendo muito clara. Jesus fez a pergunta já sabendo da resposta. Mas Filipe foi presunçoso, quis dar uma resposta. Enquanto que você às vezes precisa fazer pergunta. E pergunta se faz passando tempo com a pessoa. Ele te ama tanto. Ele te ama tanto que Ele sofre junto com você. Quantos são pais aqui e mães? Se você é pai e mãe, você já sabe o sentimento, mais do que quem não é, de ver um filho batendo a cabeça quando você dá um conselho, você tem a resposta, você sabe a direção que ele tem que tomar, mas ele insiste em não te perguntar o conselho, não te pedir a direção. Você sofre ou não sofre junto? Sim ou não? Quem gosta de ver o filho sofrendo aí? Por que Deus iria gostar de ver você sofrer? Por que você ainda duvida que Deus quer te tirar dessa situação? Por que você ainda duvida que Deus quer mudar a história da sua vida? Por que Ele é pior do que você como pai? Por que Ele te ama menos do que você ama o seu filho como mãe? Se Ele é o próprio amor, o amor em pessoa, Ele é o perfeito amor. Ah, querido, para de duvidar. Porque você não conhece a Ele, começa a passar tempo e conhecer a Ele, e você vai entender um Deus que é apaixonado por você. Você vai conhecer um Deus que foi capaz de dar o seu único filho para estar perto de você. Você vai entender um amor que preenche todas as lacunas do seu ser. Um amor que preenche todo o vazio que existe em você. Mas só passando o tempo com Ele para você conseguir isso. Para de dar desculpa, começa a dar jeito. Para de dar desculpa que você tem uma vida corrida, que você não consegue, você tem isso, você tem aquilo. Para de dar desculpa, acorda mais cedo, vai dormir mais tarde, faz alguma coisa. Mas pelo menos uma vez por semana, tenha um tempo de qualidade com Deus. Pelo menos uma vez por semana, tira um tempo de qualidade com Ele. Eu não estou dizendo aqui, sendo hipócrita, você não precisa fantasiar que os pastores, que os coordenadores passam horas orando todos os dias, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que assim como com o seu cônjuge, assim como os seus filhos, você precisa passar pelo menos uma vez por semana um tempo de qualidade para olhar no olho, ouvir e falar. Por que com Deus é diferente? Por que para Ele nunca tem tempo? Se você não pode durante a semana um tempo de qualidade, não é que você não tenha que ter tempo com Ele durante a semana, mas talvez você não vai ter tempo de se quebrantar, de se render, de abrir todo o seu coração, de deixar Ele ministrar, sem ficar olhando lá no relógio, é até a hora de trabalho. Durante a semana eu até entendo que talvez não dá, mas e sábado? E domingo? E qualquer outro dia que você, quem sabe, tenha sua folga durante a semana? Então fala assim, não dá mais desculpa, dá um jeito. Põe isso no seu coração, eu não vou mais dar desculpa, eu vou passar a dar um jeito. Porque a chave do seu sucesso, a chave da sua vitória, a chave da mudança da sua vida no ano de 2016 está no seu tempo com Ele. Não adianta mais ficar quebrando a cabeça, encontrando outros recursos, outras formas na sua força. A força é Ele, a alegria é Ele, não vem dele. Ele é a própria alegria, Ele é a própria força, Ele é tudo que você precisa. Tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa. Deus não precisa ser a nossa única fonte. Aliás, Deus precisa ser a nossa única fonte e não uma das nossas opções. Como eu falei, você procura de tudo e Deus, se não der nada certo, você tem pelo menos Deus ainda para orar. Como é que você acha que Deus se sente nesse sentido, nesse momento?
Eu sou a terceira, quarta, quinta posição. Ele não devia nem estar no pódio, competindo com algum lugar. E às vezes você deixa ele lá no sexto, 18º lugar. Não era nem para estar no pódio. Quando você enfrenta uma dificuldade, quando você vê um problema, para quem você recorre? A quem você busca? Preste atenção no versículo 7. Filipe deu a resposta de um Deus, que é Mamon. E nós muitas vezes fazemos isso. Se ele não fizer, a gente dá um jeito. Filipe nem cogitou Deus fazer alguma coisa, mas nós muitas vezes nos comportamos assim. A gente até vai orar, mas se ele não fizer, a gente dá um jeito. Ele não é a nossa única fonte que realiza tudo que nós precisamos. Ele às vezes é mais uma. Você é discípulo ou multidão? Se você ainda está se você está se vendo como multidão, Deus está te chamando, sai da multidão hoje, porque eu tenho coisas grandes na sua vida e eu preciso que você passe tempo comigo. Nós somos muito autossuficientes, muitas vezes diante de Deus. Quando nós tentamos fazer do nosso jeito, nós estamos dizendo, Deus, deixa comigo. Quando nós não oramos, quando nós não procuramos passar tempo com Ele, nós estamos dizendo assim, Deus, deixa comigo, deixa que eu dou um jeito. Isso é autossuficiência, isso é orgulho. E Deus resiste aos orgulhosos. Porque às vezes que Deus não ouve algumas orações, porque Ele ficou em quinto, sexto plano, depois de você tentar todos os recursos possíveis, tentar do seu jeito, fazer da sua maneira. Aí você lembra que tem Deus olhando por você, aí você lembra que tem um Pai que pode todas as coisas, mas aí você já foi orgulhoso. E ainda você chega diante dele, nem se arrependendo, nem dizendo assim, Pai, me perdoa, eu tentei do meu jeito, eu fiz com a minha força, mas eu reconheço que tudo vem de ti, eu não vou mais tentar do meu jeito, Pai, me ajuda. Não, você chega assim, Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, Pai, olha para mim, olha para a minha situação. Mas Ele resiste aos orgulhosos. Por isso que algumas orações estão sendo resistidas. Mas nesta noite que você está entendendo isso, Deus está te dando uma oportunidade de virar essa página, se arrepender e começar uma nova história no seu relacionamento com Deus. Mas no versículo 8, um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Preste atenção. Deus não quer que você seja perfeito. Tem gente que acha que Deus espera que a pessoa seja perfeita e faça tudo, dê conta de tudo. Enquanto que, na verdade, Deus só quer que você apresente as suas limitações. Quem você é, exatamente do jeito que você é, para que Ele faça o que você não consegue fazer. Deus não está esperando que você dê conta de tudo, que você seja perfeito. Deus não espera que você seja perfeito. Mas Ele espera o seu coração. Ele espera a sua sinceridade. Ele espera que você, como André, diga assim, Jesus, eu só tenho aqui, eu achei 5 pães e 2 peixinhos só. O que é isso para tantas pessoas? Quando você for passar tempo com Ele, Ele espera que você apresente diante dEle essa ansiedade que você vive. Ele espera que você apresente diante dEle essa tristeza angustiante que você tem. Ele não espera que você seja positivo, alegre para frente. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Não é isso que é passar tempo com Deus. Não é isso que é passar tempo com o Espírito Santo. Quando você está com Ele, tudo que Ele espera é que você seja exatamente quem você é. Com as mazelas que você tem, com as picuinhas que você tem, com as dificuldades de perdoar que você tem, com as ansiedades, com as preocupações, com os medos, seja o que for. Ele já sabe quem você é e o que você tem. Ele só espera que você apresente e diga, Pai, isso aqui é tudo que eu sou. Isso aqui é tudo que eu tenho. O que tu pode fazer na minha vida? Eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho capacidade suficiente para fazer. Mas, Pai, eu venho a Ti porque eu sei que Tu pode todas as coisas. Não é eu que faço, é Tu quem faz. Não é na minha força, é com a Tua força. Por isso muitos de nós estamos cansados, desanimados, porque Jesus disse, vinde a mim,
todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se ele disse, vinde a mim, significa que a pessoa estava longe. Por isso estava cansada e sobrecarregada. Quando você vem até Jesus, é quando você está perto dele. E então, você não faz mais no seu braço e na sua força, é ele que faz por você. Filho, o pai quer fazer por você. O pai quer lutar, luta por você. O pai quer vencer essa guerra por você. Para de dar murro em ponta de faca. E se rende de uma vez por todas na sua vida e no seu relacionamento com ele. Sabe aquela pessoa que você chora há tantos anos e não se converteu ainda? O emprego, enfermidade, tudo isso, todas as respostas, todas as soluções, todas as necessidades são resolvidas e já tem a resposta nele. Como ele falou, fez a pergunta para Filipe, mas ele já sabia o que ia fazer. Ele já tem o que você precisa guardado para você. Já tem, já está pronto. Mas o que falta para liberar? O que falta para chegar até você? É isso aqui, ó, é simples. Não fácil, é simples. Sai da zona de conforto e começa a passar tempo com ele. E quando você passar tempo com ele, faça como André. Não tente parecer perfeito. Não tente parecer alguém que sabe de tudo, alguém que consegue tudo, apenas adorando, aleluia, aleluia. Não é isso que Deus espera de você. Faça como André, apresente 5 pães e 2 peixinhos, tudo que você tem. O que você tem é o que Ele quer. Se naquele momento você está sentindo tristeza, angústia, se naquele momento naquele momento da sua vida, você está sentindo ansiedade, às vezes você está passando por alguma síndrome do pânico, depressão, pesadelo, insônia, tantas coisas, apresente isso a Ele e fala, pai, eu não aguento mais. Mas no seu tempo com Ele, você vai dizer, pai, eu venho a Ti, Tu és a minha única fonte, Tu és o meu único recurso. Eu não vou ficar tentando com psiquiatra, com psicólogo, com médico, com banco, com seja lá o que for os recursos humanos que estão à minha disposição. Tu é a primeira e única fonte, a antes da primeira, minha única e soberana fonte de todas as coisas, porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. Dele nós viemos e para ele nós retornaremos, querido. Isso aqui é só uma passagem. Tudo está nele, tudo é para ele. Em quem você tem buscado? Aonde você está batendo? Sim, a sua solução e a sua vitória já estão nele, ele já sabe o que vai fazer. E a chave é o tempo com ele. A chave é simplesmente o tempo com Ele. Em 2 Coríntios 12:10, não precisa abrir, apenas ouça. Por isso eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Você não precisa chegar forte na presença de Deus. Deus é forte em você quando você reconhece as suas limitações. Deus quer ser forte em você e através de você, quando você depende dEle, sabe que de você não vai ter resultado, que na sua força há apenas cansaço, mas através dEle nós podemos todas as coisas, aleluia. No versículo 11, Jesus tomou aqueles pães e dando graças, repartiu entre os discípulos. E os discípulos entre os que estavam assentados, e igualmente também os peixes quanto eles queriam. O que os 5 pães e 2 peixinhos está representando nessa mensagem? As suas limitações, as suas dificuldades, as suas picuinhas, as suas mazelas. Sim ou não? O que Jesus fez quando André apresentou até a Jesus as limitações, as dificuldades, aquilo que André não poderia fazer? Jesus pegou aquilo que ele não poderia fazer, deu graças e repartiu entre os discípulos. Sabe por quê? Porque Deus não chamou você para andar sozinho. Deus não chamou você para dar conta das coisas sozinhos. Deus não chamou você para dar conta das suas limitações e dificuldades sozinho. Deus chamou você para viver uns aos outros, para compartilhar uns com os outros. Deus chamou você para ter um ombro. Deus chamou você para ter uma liderança sobre a sua vida, para que você não precise dar conta das coisas sozinhos.
Ele pegou as dificuldades e repartiu entre os discípulos. Deus não te chamou para andar sozinho, você precisa de pessoas, tanto quanto nós precisamos de Deus. Preste atenção nisso. Assim como a Bíblia diz que você ama a Deus quando ama pessoas, quando você recorre a Deus, você precisa estar aberto a recorrer a pessoas de Deus na sua vida, não a qualquer pessoa. Primeiro Ele. E Ele vai te direcionar e vai repartir com outros discípulos as suas dificuldades. Você precisa estar aberto para se abrir. Tem pessoas que se escondem, tem pessoas que não se envolvem, sabe por quê? Porque não querem prestar contas, não querem mostrar o que está acontecendo na sua vida, querem resolver tudo sozinhas. Mas essas pessoas não entendem que prestar contas é o mesmo que dividir a sua conta. Se alguém chegasse para você e te oferecesse dividir a conta do seu aluguel, você ia gostar? Se alguém chegasse para você e te oferecesse dividir a conta da sua prestação do carro, você ia gostar? Quem quer dividir as contas aí da sua vida, do supermercado, do restaurante? Eu prefiro dividir as contas. Fica mais leve. E quando você presta contas, você está dividindo aquilo que estava encarcerado dentro de você e que você não está dando conta, porque não é para você dar conta sozinho. Deus, desde o início falou, e não é bom que o homem viva só. Desde o início ele falou isso. Desde o início Deus falou, não é bom que o homem viva só. Ou seja, nós somos criados para ser sociais, mas muitas vezes nós queremos levar tudo sozinho. Às vezes a gente só procura Deus, e Deus está falando assim, tá, agora que você me procurou, estou te dando uma direção, procure tal pessoa, procure o seu ombro, procure o seu líder. Eu vou te dar outras direções também, dependendo da situação da sua vida. Estou falando aqui principalmente de área emocional, da alma. Muitas vezes pessoas ficam encarceradas. Enquanto que a cruz é um símbolo que resume muito bem a Bíblia, e eu gosto de falar disso, porque nem todos ouvem, ou já ouviram. E assim como está lá no CD, intimidade gera identidade, e a identidade tem a ver com o seu propósito de nascença, por que você nasceu. O porquê você nasceu vai atingir pessoas e abençoar pessoas. Mas a cruz também está dizendo que você precisa se relacionar com Deus, tanto quanto você precisa de pessoas. A Bíblia é totalmente uns aos outros. Você não vai ver a Bíblia falando assim, faça sozinho, tente sozinho. É contigo mesmo e Deus, só tu e Deus. Não, não é assim. A Bíblia está dizendo, por exemplo, em Tiago, ela fala assim, ó, confessai as vossas culpas uns aos outros. Está dizendo até de pecado aqui. Fala para o outro. Você vai tirar um fardo de você, confessa a sua culpa uns aos outros. Ela está dizendo, orai uns pelos outros, é tudo uns pelos outros, querido. A Bíblia inteira é Deus e pessoas. Deus e pessoas. Se você não ama pessoas, você não ama Deus. Se você não perdoar as pessoas, Deus não pode te perdoar. Tem tudo a ver uma coisa com a outra. E vários outros exemplos que a Bíblia diz. Se um levanta, o outro... Se um cai, o outro levanta. Andar em dois é muito melhor. Aquilo que você... Quando você anda com alguém para dividir o seu fardo, por isso que nós somos um corpo. Por isso que Deus projetou que fôssemos um corpo. Porque um membro precisa do outro. Você já viu a cabeça sem precisar do pescoço? Você já viu o tronco sem precisar dessa parte aqui inferior, do quadril? Sem as pernas? É muito difícil viver sem algum membro. Todos precisamos uns dos outros. Não existe alguém maior e alguém menor. Você tem algo para dar na minha vida e eu tenho algo para dar na sua. Essa pessoa que está do seu lado tem algo para te dar, assim como você tem algo para compartilhar com ela. Deus não dá tudo para uma pessoa só. Precisamos uns dos outros. Foi isso que Jesus fez. Ele pegou aquelas dificuldades, ele pegou aquelas limitações, o pouquinho que André ofereceu e falou, agora compartilha com os discípulos, porque unidos nós vamos mais longe, unidos nós fazemos muitas coisas muito maiores, unidos nós vamos conquistar Joinville em 2016. Unidos, as nossas famílias vão conhecer a Jesus. Unidos, essa cidade vai ser restaurada, as famílias vão ser restauradas, é juntos, é um corpo, precisamos uns dos outros. Começa a se abrir, para de usar máscara, procura o seu líder, procura o seu coordenador, o seu supervisor, procura um ombro. Ore, busque de Deus. Ele primeiro sempre tem que ser antes de todas as coisas, depois outras pessoas, é sempre primeiro Ele. Mas as outras pessoas... é tão importante quanto. Deus usa pessoas para te abençoar. E no versículo 12, está mostrando que
Quando eles estavam saciados, disse a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. No versículo 12 está mostrando que quando você não faz na sua força, quando você busca a Deus, passa tempo com Ele, entrega a Ele aquilo que você tem, aquilo que você é, seja o que for, na sua imperfeição, na sua limitação, mas no seu tempo com Ele, Ele te dá uma direção, e no seu tempo com Ele, e no seu tempo com pessoas, aquilo que você faria sozinho e não conseguiria alcançar, com Ele, Ele vai te levar muito além do que você imaginava. Vai sobrar. Ele não vai apenas multiplicar para que todos fiquem saciados, vai sobrar. Diga para quem está do seu lado: Deus sempre vai além das suas expectativas. Ele é Deus sobre todas as coisas, fonte de todas as coisas, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluia, Jesus. Em Coríntios 2:9 diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E eu vou encerrar com essa palavra. Ele está dizendo que nenhuma imaginação humana é capaz de pensar, de esperar aquilo que Deus realmente tem para a sua vida. Mas não para a sua vida geral, multidão. É para os que o amam. Agora eu te faço uma pergunta. Quando você ama, você passa tempo com essa pessoa? Se você ama, você passa tempo. Eu amo o meu marido e eu amo passar tempo com ele. Eu amo o meu filho, eu amo passar tempo com ele. Quando você ama alguém, você ama passar tempo com essa pessoa? Aquilo que você nem imagina está preparado para quem ama Ele. E eu vou te falar uma coisa, alguns de vocês têm temor de dizer assim: eu não sinto que eu amo a Deus. Eu não sinto às vezes nem que eu creio de verdade em Deus. Pois eu vou te falar, querido, e isso não vai vir de você mesmo. Porque até o desejo vem de Deus. O amor que você quer amar a Ele vem dEle mesmo. Porque Ele é amor. Então para de ficar tentando amar a Deus com as suas forças, porque nem isso você vai conseguir fazer nas suas forças. Até isso você precisa dEle, até para amar a Ele você precisa dEle. Até para adorar a Ele, você precisa dEle. Então, quando você não tem vontade, quando você não sente de fazer algo, não se barre por causa disso, não pare de fazer por causa disso. Chegue aos pés de Jesus, no seu tempo secreto, no seu quarto secreto, passando tempo com Ele, e diga: Pai, eu estou aqui, porque eu reconheço que Tu estás acima de todas as coisas, Tu és tudo o que eu preciso, eu reconheço isso. Mas, Pai, eu preciso que Tu venha me dar vontade de adorar. Eu preciso ter vontade de Te amar. É simples Te amar, Pai. Tu me dá tudo, Tu é perfeito, Tu não erra comigo. Eu deveria Te amar naturalmente, mas como Tu é o próprio amor, eu preciso de Ti mesmo para Te amar. Essa é a nossa pequenez. É isso que nós somos. E é isso que Ele é. É tudo isso que Ele é. Quando você reconhece isso, é muito fácil adorar. Quando você reconhece isso, é muito fácil se render. É muito fácil buscar e passar tempo com Ele. Você precisa primeiro tomar uma atitude, sair da zona de conforto. Parar num quarto em secreto. E falar. E abrir o seu coração, as suas mazelas, as ansiedades, preocupações, medos. Começa a abrir, começa a falar. Pai, eu preciso. Eu preciso até do amor para amar tal pessoa. Eu preciso do perdão para perdoar tal pessoa. Eu não estou conseguindo liberar. Pai, me ajuda, vem, fala comigo. Eu preciso de Ti. E nunca cessar de buscar. Por quê? Porque você não vai tentar em outras fontes. Se Ele for a sua única fonte dentro do seu coração, você não vai parar de buscar. Vocês estão me entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Vocês estão entendendo mesmo? Por que muitos desistem de orar?
Porque no seu íntimo, eles pensam assim, se aqui não der certo, eu vou tentar aquilo. Se aqui não der certo, eu vou tentar do meu jeito. Aqui ele não me tocou, ele não falou, ele não ministrou, ele não me deu direção. Então eu vou ter que fazer do meu jeito. Eu vou ter que dar um jeito. E o Pai está te dizendo, para de dar o seu jeito, porque o meu jeito é perfeito, porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável. O seu jeito não está te levando a nada. Sai da multidão. Sai. E passa tempo comigo. Não custe o que custar, passe tempo com Ele. Custe o que custar. Não desista de buscar a Ele. Custe o que custar, não desista de perseguir esse amor. Custe o que custar, não desista de se render a Ele. Não importa se naquele momento não parece que Ele está te ouvindo. Não importa se naquele momento parece que não está acontecendo nada. Não importa, porque Ele é essa única fonte, você não tem outra opção. Se você não tem outra opção, então você não vai cogitar parar de buscar. Porque Ele é sua única fonte. Quantos estão entendendo? Digam amém. Aqueles que amam a Deus, fiquem de pé.